E a justiça decidiu sobre a assassina confessa Nathalie Ellen. O que a justiça decidiu? Quais são os detalhes que nós temos para atualizar as famílias na audiência aqui do Cadeia Neles? Você que volta para o YouTube aqui nesse momento. Rafael Ávila, mais uma vez, o Cadeia Neles, com o compromisso da busca pela verdade, atualização e renovação do nosso compromisso com a audiência, de não deixar as histórias, os casos caírem no esquecimento. Venha, Rafael. Daniel, voltamos ao caso Emily, sempre atualizando os nossos telespectadores e respondendo a sua pergunta. O que a Justiça diz? A Justiça determinou que a Nathalie Ellen Martins Pereira será levada a um julgamento pelo Tribunal do Júri. Ela que é acusada de matar a jovem Emily Beatriz Azevedo Sena, de apenas 16 anos, que estava na sua fase final de gestação. A decisão foi assinada pelo juiz Francisco Ney Gaiva, da 14ª Vara Criminal de Cuiabá, conforme denúncia do Ministério Público Estadual. Nessa fase do processo, a Justiça reconheceu que há provas suficientes de que a Nathalie cometeu o crime de feminicídio qualificado, além de outros 7 delitos ligados, que são a tentativa de aborto sem o consentimento, ocultação de cadáver, subtração de criança, parto suposto, fraude processual, falsificação e o uso de documento falso. E a gente vai conversar agora com a tia da Emily, uma das pessoas que participou da criação dessa jovem, para entender mais sobre qual que é o sentimento da família neste momento. Neuza, como que vocês, junto com o trabalho de acusação, de advocacia, enxergaram toda essa situação? Essa decisão é o que vocês esperavam? Bom dia. Bom dia. Sim, a gente sempre espera, né? Sempre espera que a justiça faça a parte dela. Segundo as leis que regem o nosso país, que a justiça seja feita. E assim, a gente está com mais esperança, né, por conta dessa decisão desta semana, do que já foi decidido, que já foi solucionado. Então, a gente segue esperançosos, né, nós seguimos esperançosos que isso aqui continue, que a justiça continue fazendo a parte dela. E como que está a família nesse momento? Logo depois de tudo que aconteceu lá no bairro Jardim Florianópolis, a família da Emily ia acolher o pai da criança, eles iam morar juntos. Como que está a família nesse momento? Sim, nós estamos, assim, primeiramente confiante em Deus. Nós como cristãos, nós estamos sendo, né, consolados pelo nosso Deus. E a Ana Paula, o Val, que é o pai, a Ana Paula, a avó, ele foi morar junto com a Ana Paula para dar esse suporte de pai para a Liara. Então, assim, a gente segue, né, com a esperança de que, como eu já disse, né, que a justiça continue fazendo a parte dela e a gente segue na esperança, né? E em relação ao que vocês esperam, em relação a esse tribunal, a pena que a Nathalie possa vir a ter, qual que é a expectativa da família? Olha, como foi um crime hediondo, foi um crime assim, que a gente não tem nem mais palavras para descrevê-lo, a gente espera que se pegue, né, que ela pegue a pena máxima, né, que pela gravidade do crime, então que a pena corresponda a tamanha crueldade. Obrigado pela atenção, Neuza. Então, só lembrando em relação a esse caso, segundo as investigações, a acusada traiu a vítima até a sua residência, ali numa casa no bairro Jardim Florianópolis, sobre o pretexto de doar algumas roupas para o bebê da Nathalie, que ainda iria nascer. E após o crime, a Nathalie, depois que ela
matou a Emily, retirou o bebê, a enterrou, todas essas questões bárbaras já citadas. Ela se apresentou ainda a um hospital alegando estar passando, né, pelo parto, teria passado o parto em casa. Então ela chegou até a usar documentos falsos naquele momento para sustentar essa versão. E o juiz também manteve a prisão preventiva dela, destacando a gravidade dos fatos e o risco de reiteração criminosa. A tentativa da defesa de instaurar um incidente de insanidade mental foi rejeitada por falta de elementos clínicos ou indícios concretos que apontassem essa incapacidade da acusada de compreender e responder pelos atos cometidos. O processo agora segue para o julgamento pela primeira vara criminal de Cuiabá, que será responsável por agendar a sessão do Tribunal do Júri. Daniel. Eu vou pedir a tua gentileza de repetir para a nossa audiência quais foram os crimes imputados a Nathalie Ellen. Deixar isso aqui mais bem esclarecido. Quais foram os crimes a qual levaram à decisão de pronúncia? O que isso significa? Que depois das alegações finais, a Justiça analisou ali o posicionamento da defesa, do Ministério Público, depois de ouvir as testemunhas, chegou à conclusão. Ela deve sim sentar no banco dos réus porque ela matou. É homicida, é assassina, confessa, crimes contra a vida, júri popular, é o povo quem vai decidir. Mas por quais crimes? Por favor, Rafael, reforça pra gente. Claro. Os crimes além do feminicídio Sim. qualificado, os demais foram a tentativa de aborto sem consentimento, ocultação de cadáver, subtração de criança, parto suposto, fraude processual, falsificação e uso de documentos falsos. Tá certo. Boa. Obrigado. Obrigado, nosso Rafael Ávila. Grato à família pela confiança mais uma vez. Rafael, estenda aqui os cumprimentos à família, à advogada da família, que acredita no Cadeia Neles, que acredita no trabalho da equipe do Cadeia Neles. Grato à família por nos receber mais uma vez. Aí eu te pergunto, eu ouvi isso de um motorista de aplicativo na sexta-feira. Assim que eu saí aqui do Grupo Gazeta, gravei o resumão do Cadeia Neles e fui para casa. O motorista de aplicativo olhou assim: Daniel, que história é essa que aquela moça fez tudo aquilo sozinha, hein? Eu sei que vocês falaram, que vocês deram informação. Eu assisti a entrevista com o advogado. O pessoal presta atenção, né? A audiência presta muita atenção, fica atenta ali. Aí o motorista perguntou: você tem certeza? Você acredita mesmo que ela fez tudo isso sozinha? Ela não teve ajuda de ninguém. Falei, amigo, no âmbito da investigação não teve provas. E sem provas não tem como você tomar uma decisão de indiciar só por indiciar, só porque você acredita. Não, precisa de um mínimo de elementos de provas, que lá na frente quem será responsabilizado será o delegado, será a equipe de investigação. Não é? Não é por convicção, é por provas. Provas. Tem uns por aí julgando por convicção. Mas é lá no outro âmbito, é lá no judiciário. Delegado aqui não, tem que ter elementos de provas para chegar ao indiciamento. Aí eu respondi ao motorista de aplicativo que não havia elementos de provas para indiciar os outros que foram detidos no dia dos acontecimentos. É isso, gente. Essa imagem, ela marca, né? Essa imagem, ela mexe conosco, ela provoca fortes emoções. É um sentimento de saudade, de dor e de revolta ao mesmo tempo, saber que ela desceu ali toda feliz, né, naquela expectativa de ganhar as roupinhas para o seu bebê. E quem estava esperando lá era uma discípula do capiroto, um plano macabro.